abertos. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, você que ainda não curtiu o nosso vídeo, a nossa live, por favor, deixe seu like, curta essa transmissão, tá bom? E compartilhe com seus amigos. É muito importante que você nos ajude. É muito importante que você nos ajude compartilhando, tá bom? Compartilhando, dando o seu like. E ative aí as notificações. Você que está inscrito, verifique se você está recebendo as notificações, né, de novos vídeos, tá bom? Sempre verifique. Vamos lá, então, para a palavra. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Diz o seguinte: como o pardal que alça voo e andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Vamos repetir, Provérbios 26, versículo 2. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Vamos então falar um pouco, ouvir, né, o que Deus tem a dizer a respeito de tudo isso. Nós acabamos de ler aqui um versículo muito interessante, né? Já temos aqui algumas declarações, como por exemplo, a maldição imerecida ela não pousa, ela não cai, ela não vem sobre quem ela é dirigida. A maldição imerecida, a maldição sem nenhum tipo de motivo, né? Ou podemos dizer a maldição lançada sobre a sua vida de forma que não haja brecha para que ela realmente tenha efeito sobre a sua vida, sobre a sua causa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ela é lançada de forma que não vai ter nenhum efeito, né? Quem lançar essa maldição, vamos dizer assim, vai estar perdendo tempo. Porque se não há brecha, se não há motivo para que ela seja lançada, para que ela tenha efeito, quem a lançou, quem a dirigiu, né, quem direcionou essa maldição para a sua vida, para a sua família, vai estar perdendo tempo. Vamos falar dessa forma. Agora, o problema é que nós vivemos em um tempo onde muitos de nós negligenciamos a nossa responsabilidade como servos de Deus, né? Como homens e mulheres de Deus. Nós vivemos um tempo em que nós negligenciamos o nosso papel, tanto como servo do Senhor, como pai, como mãe, como marido, como esposa. E quando nós negligenciamos, quando nós descuidamos da nossa responsabilidade, quando deixamos de exercer o nosso papel, a nossa função como servos de Deus, como pai, como marido, como mãe, como esposa, quando deixamos de exercer o nosso papel como ministros da palavra do Senhor, maldições vão vindo sobre a nossa vida, vão tendo espaço, efeito,
né, e motivo para estar em nossa vida. Quando você vê aí Provérbios 26, versículo 2, comparando a maldição como um pássaro, né, como um pardal que alça voo, sem saber aí o seu destino, para onde vai, ou porque está indo, né? Isso porque nós temos quando nós vamos falar sobre a maldição, geralmente nos atemos à palavra maldita, a palavra, né, maldita. E aí nós ligamos isso a pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão descontroladas e acabam falando o que não deve, ou acabam indo para lugares, fazendo coisas que não deveriam e nem percebem que estão fazendo isso. Então é como, de fato, um pássaro, uma andorinha que não sabe para onde ir. Como uma andorinha que voa errante, parecendo não entender o que está fazendo, sem destino correto, sem lugar para isso, apenas está voando de um lado para o outro. Assim é a maldição, né? Sem motivo ou causa. Ela não tem poder sobre as nossas vidas. Agora, se nós damos lugar, se nós damos motivo, essa maldição ela vai ter poder, ela vai ter causa, ela vai ter efeito sobre as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu quero que os irmãos compreendam. Se alguém lança uma maldição sobre a sua vida, se alguém amaldiçoa você sem motivo, não há por que você se preocupar. Tem gente que tem medo. Fulano me amaldiçoou. Fulano fez macumba, feitiçaria contra a minha vida. Fulano lançou maldição sobre a minha vida, sobre a minha família. Se não há brecha em sua vida, se não há brecha, em sua família, não há por que você ficar desesperado, não há por que você ter medo. Não precisa ter medo. Se não há brecha, se não há motivos, não precisa ter medo. Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz, deixa eu abrir aqui, eu acho que é Lucas capítulo 6, Jesus Cristo nos faz uma revelação interessante. Ele fala, olha, vocês pisarão em serpentes, tomarão veneno, e não acontecerá nada com vocês. Isso se não houver nenhum tipo de brecha. Ele não está falando literalmente para você tomar veneno, pisar em serpente, mexer com escorpião. Não, ele não está falando para você fazer isso literalmente. Agora, se você está andando com a sua família, agora, se você está vivendo tranquilamente com a sua família, exercendo a sua função como servo de Deus, como pai, como mãe, como marido, como esposa, se está tudo certo, e no meio do caminho você pisa em escorpião e serpente, que pode ser representado, que representa, uma maldição lançada, seja por alguém ou pelo próprio diabo, não acontecerá nada contigo, porque você está coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, você não precisa ficar preocupado. Fulano me amaldiçoou. Sim, é a serpente que você
pisa no meio da caminhada, o escorpião que você pisa no meio da caminhada, mas ele não tem poder contra a sua vida, porque você está coberto pelo sangue de Jesus, e não há brecha alguma que dê autoridade ao inferno sobre a sua vida. Então não há por que você se preocupar, né? Fulano me amaldiçoou, o inferno se levantou contra a minha vida por causa de uma feitiçaria. Não há motivos para você se preocupar. Porque Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, ele falou, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Não há motivo para você... Não há motivo para você ficar desesperado. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos ler o que Jesus Cristo diz aí, ó. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Então você vai... e aí ele termina, nada lhes causará dano. Então você está andando na caminhada, você está trilhando o seu caminho, e alguém lança uma maldição, o inferno vem contra a sua vida, você se depara com o diabo no meio do caminho, ele não tem autoridade sobre a sua vida, porque Jesus Cristo está em você e ele lhe deu essa autoridade de pisar em escorpiões, em serpentes, sem nenhuma preocupação. Claro, faço aqui novamente a observação, porque isso tem que ficar muito claro, se não houver nenhum tipo de brecha em sua vida. As maldições lançadas, os ataques do diabo, têm efeito se nós dermos brecha, se nós dermos lugar para que o diabo tenha autoridade sobre nós. Então, em primeiro lugar, vamos ver aí o que é uma maldição. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Salmo 34, versículo 12 ao 13, Salmo 34, versículos 12 e 13, diz o seguinte: quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Então a gente vê que maldição também está ligada com o que nós falamos, né? Maldição está ligado com o que nós falamos. Se você não refrear a língua, se você não tomar cuidado com o que você fala, você tem poder para amaldiçoar, acabar com a sua própria vida. E posso dizer que teria poder para acabar com a vida de alguém se este alguém não está revestido com o sangue do Senhor Jesus Cristo, se esta pessoa não está revestida com o poder do Espírito Santo, se essa pessoa não está revestida com as armaduras do cristão. Se ela está revestida, você pode lançar a maldição que for, você pode lançar a praga que for contra esta pessoa, não terá efeito. É como o versículo que nós lemos em Provérbios 26, é como um pássaro, uma andorinha que voa errante, não tem efeito algum. E olha só o que diz Tiago capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva ao nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem.
E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Aí ele diz: meus irmãos, isso não está certo, mas na frente a gente vai ver, pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada? Então, se você usa sua boca para amaldiçoar, pode ter certeza que você perdeu a bênção do céu sobre a sua vida. Porque do mesmo coração, da mesma fonte, não pode jorrar água boa e água ruim, água doce e água salgada. Não pode jorrar bênção ou veneno, maldição. Então, se você usou sua boca para amaldiçoar, para maldizer alguém, pode ter certeza, o Espírito Santo deixou de habitar em você. Agora, ouça o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Isso daqui é muito importante. Todos nós prestaremos contas diante de Deus pelo que nós falamos, pelas nossas palavras. Veja só, eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Agora, o que são palavras inúteis, palavras que não edificam, palavras que não abençoam, palavras que não vai acrescentar bênção alguma, pelo contrário, vai apenas ferir, machucar, maldizer, destruir, amaldiçoar, né? Palavras que você lança ao vento de forma descontrolada, impensada, você vai ter que prestar contas de tudo isso. Só que não podemos nos ater a isso, apenas isso, né? Existe também a causa das pessoas que falam e não cumprem com o que falam, por exemplo. Isso é motivo de trazer maldição sobre a sua vida. Porque nós achamos que maldição é apenas lançada através das palavras. Sim, com certeza. Nós podemos abençoar, como também podemos amaldiçoar com a nossa língua. Agora, quando nós falamos que faremos algo e não cumprimos com o que falamos, deixamos de faltar, faltamos com a nossa palavra. Faltamos com a nossa palavra. E Jesus diz que a palavra do servo do Senhor deve ser sim ou não. Não devemos jurar, nem pela nossa própria vida, porque não temos controle sobre ela. Não podemos jurar pela nossa cabeça, porque não somos nem capazes de contar os fios dos nossos cabelos, né? Nós não temos poder sobre a vida ou sobre a morte e não podemos jurar. Então, nós devemos dizer sim ou não. E se falamos que é sim, devemos cumprir com o que nós falamos. Se falamos que é não, devemos cumprir com o que nós falamos. Um exemplo básico de maldição, por causa da falta da palavra, por você faltar com a sua palavra, faltar com o que você diz, do que você se comprometeu a fazer, né? Antigamente, você chegava em um mercadinho, seja uma padaria, um mercado mesmo, ali do bairro, falava: olha, eu vou comprar aqui tantas coisas, vou levar um arroz, vou levar um feijão, vou levar um óleo, e semana que vem eu pago. Aí a pessoa falava: não, tudo bem, você é um servo de Deus, você é crente. Não, para crente nós podemos vender fiado, porque é crente, né? Crente não mente, não vai faltar com a palavra.
E aí as pessoas tinham essa liberdade de comprar fiado, iam lá, depois pagavam. Agora, com o passar do tempo, as pessoas foram faltando com a sua palavra, com as suas palavras, e aí acarretou a maldição de hoje nós não chegarmos lá, de hoje nós chegarmos lá e não conseguirmos mais comprar fiado, porque a pessoa fala, eu vender para você? Não, mas eu sou crente, pior ainda. Deus me livre. Vender para crente, fazer negócio com crente, de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Isso é um tipo de maldição. Maldição é quando você vive debaixo de problemas, de consequências do pecado. Interessante. Né? Maldição é quando você vive debaixo de consequência do pecado. O rei Davi, por exemplo, muitos pregam, né, falando que Deus perdoou Davi, mas as consequências do pecado vieram. Na verdade, a consequência do pecado nada mais é do que a maldição que o pecado permite vir sobre a nossa vida. Então, Davi adulterou, matou o seu amigo, roubou a mulher do amigo, veio a maldição de todo esse pecado sobre ele e sobre a família. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Então, a maldição ela pode ser lançada através da palavra, como também através das nossas atitudes. Posso dizer que maldição é a palavra maldita, como também é quando você deixa de fazer o que é certo. Quando você deixa de fazer aquilo que deveria fazer, ou quando você faz algo mal feito. A maldição é a palavra maldita, como também é quando você faz as coisas de forma errada. É um pai ruim, é uma mãe ruim, age de forma incorreta. Ou quando você faz algo mal feito. Porque quando nós estamos debaixo de maldição, nós estamos debaixo de coisas que causam dor. Maldição, ela traz dor, ela traz sofrimento, né? Ela nos faz chorar. Quando você é um pai ruim, você está lançando maldição sobre o seu filho. Quando você é uma mãe ruim, você está lançando maldição sobre o seu filho. Mas eu não usei palavras, mas o fato de você ser um mau pai, uma mãe ruim, você está amaldiçoando o seu filho, os seus netos, os seus bisnetos, porque isso vai passando de geração a geração. Qual é o exemplo que o seu filho está tendo de pai, de mãe? Qual é o exemplo que o seu filho está tendo de uma esposa, de um marido? Isso vai acarretar na vida dele, né? E ele vai passar isso aos filhos. Se ele não for liberto dessa maldição lançada sobre ele, por você ter sido um pai ruim, por você ter sido uma mãe ruim, ele vai exercer o mesmo papel de maldição sobre os filhos dele. Mas eu sou uma mãe ruim, mas se você é uma esposa ruim, a sua filha vai ser uma esposa ruim. É maldição. Mas eu sou um pai ruim, se você é eu sou um pai, desculpa, eu sou uma mãe boa, mas você é uma esposa ruim, sua filha, o seu filho, vai ser uma esposa, vai ser um marido ruim, exercendo a maldição vai continuar. Né? Eu sou um pai bom, mas sou um marido ruim, mas é um marido ruim, seu filho vai ser um marido péssimo, é maldição que você lançou sobre ele. Sem abrir a boca. Oi? Sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Uma palavra sequer. Sem Olha que lançar uma palavra sequer. Por quê? Maldição é quando você, repito, é a palavra maldita, mas também
é um mau comportamento. É quando você deixa de cumprir com a palavra, com o que a palavra do Senhor lhe ensina. A gente vai ver mais sobre isso também. Vamos lá, estamos só no início. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte: quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Agora preste atenção, estes versículos estão dizendo isso após uma declaração interessante do autor aos Hebreus, quando ele fala daquelas pessoas a partir do versículo 4, Hebreus capítulo 6, versículo 4, ele diz que existe um grupo de pessoas que conheceram o Evangelho, experimentaram a graça, experimentaram o dom gratuito da graça, experimentaram os dons do Espírito Santo, viveram as experiências sobrenaturais com o Senhor e após isso decidem abandonar a Cristo, abandonar o Evangelho, abandonar a fé. Essas pessoas, para elas não existe mais perdão ou sacrifício. Por quê? Porque elas pisaram no sacrifício de Jesus Cristo, zombando, expondo, Jesus a uma vergonha pública. Vamos ler aqui para ficar... Vamos ler para uma compreensão melhor. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 7. Olha só. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, ou seja, os poderes do reino dos céus, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Aí, os versículos que a gente leu, essas pessoas são a terra espinhosa. Essas pessoas são a terra espinhosa. Pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem, renunciam à verdade. Você pode não ter abandonado a fé, mas deixou de fazer o que você deveria fazer. Você pode não ter abandonado a Cristo, mas deixou de cumprir com o seu papel, de exercer o seu papel como servo de Deus, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Quando você exerce o que você deve, quando você faz o que você deve fazer, você é a terra produtiva, que produz bons frutos. Olha só a terra produtiva, versículo 7. Quando a terra absorve a chuva que cai é a palavra do Senhor que vem sobre a nossa vida, como chuva libertadora. Lembra daquela passagem do semeador? A semente caiu na terra no meio de pedregulhos, caiu no meio de espinhos e aí caiu em terra boa. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador é o nosso Senhor, recebe a bênção de Deus. O que você tem produzido para os seus filhos?
O que você tem produzido para os que estão em sua volta? Qual é o exemplo que você dá para os seus colegas de trabalho? O que você produz aí? O que você tem produzido na rua? Você produz bons frutos ou você produz frutos venenosos? Maldição. Então tem gente amaldiçoando a família, os filhos, sem abrir a boca. Apenas sendo terra espinhosa. Mas se a terra produz espinhos, versículo 8, e ervas daninhas, olha aí, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós gostamos de falar quebrando maldições através da oração. O certo deveria ser quebrando maldições através do arrependimento, através do conserto de vida, através da mudança de comportamento. Quebrando maldições através do reconhecimento de que você vivia amaldiçoando a si mesmo e ao seu próximo por causa do seu pecado. Porque o diabo não tem autoridade sobre a vida daqueles que estão debaixo da graça. Essa é uma mensagem difícil da gente absorver. Porque nós gostamos de ouvir, vamos orar e toda maldição sobre a sua vida cairá por terra. Podemos orar, mas se você vive de maneira contrária à palavra de Deus, nenhuma maldição cairá por terra. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 e 27 diz o seguinte: vejam, eu hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Somos nós que escolhemos. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Então, façamos a pergunta, como servos de Deus, como eu devo viver? Quais são os mandamentos bíblicos para mim como marido, como pai? Quais são os mandamentos bíblicos para você como mãe, como esposa, como homem, como mulher? Quais são os mandamentos bíblicos? Quer ser abençoado? Obedeça a estes mandamentos. Quer ser amaldiçoado? Escolha em não obedecê-los. Números, agora, olha só que interessante. Quem escolhe viver debaixo da bênção de Deus, ninguém pode amaldiçoá-lo. É o que a gente vem falando desde o início. Números 23, 8. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Não há como. Se você escolhe viver, se você escolhe a bênção, que é obedecer os mandamentos de Deus, ninguém pode te condenar, te amaldiçoar. Provérbios 3, 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. Nós sabemos que hoje nós não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos pela graça e por Cristo somos justificados. Hoje somos justificados por Cristo, não é? Agora, quando Deus olha para a sua casa,
o que ele vê? Ele vê Cristo habitando nela. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A vida que agora vivo, não vivo mais pela carne, mas para a glória de Deus. Quando Deus olha para a sua vida, ele vê Cristo, vê Jesus habitando em você, em sua casa, ou não há nenhuma marca do sangue do Cordeiro aí? Se não há marca do sangue do Cordeiro, haverá maldição. Então, se a gente vive pela carne, se a gente vive de acordo com a nossa vontade, a nossa casa é amaldiçoada. E, novamente, voltamos ao que falamos ainda agora. A maldição acontece sem abrirmos a boca. Sem abrirmos a boca. Olha só. Jeremias 44, 22. O Senhor fez de sua terra objeto de maldição, ruína desolada e sem habitante, como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Por que a maldição veio? Por causa de práticas detestáveis. O que você tem praticado em sua casa? Ou deixado de praticar, né? Novamente, Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eu acho interessante que Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, a maldição. Mas a graça é o dom gratuito de Deus. Ele perdoa, Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos liberta a partir do momento que confessamos os nossos pecados. Veja só, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha só, faz parte do processo de cura você confessar. O que é confessar? Dar nome ao pecado. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, perdoa os meus pecados. Que pecados? Que pecados? O arrependimento nos faz dar nome aos pecados. Senhor, eu me arrependo por ter mentido. Eu me arrependo por ter escondido isso. Eu me arrependo por ter enganado. Eu me arrependo por ter feito isso. Não era para ter feito. Eu reconheço que errei. Dê nome aos pecados. E quando diz uns aos outros,
Deus ele é tão interessante. Os psicólogos, eles descobriram coisas que Deus já vinha dizendo na Bíblia há muito tempo. A psicologia foi aprendendo coisas, o homem foi aprendendo, criando a psicologia, e a Bíblia já vinha falando sobre tudo. Interessante, né? Há muito tempo. A psicologia é uma ciência que tem 60 e poucos anos. E eles... lógico que eu particularmente gosto muito da psicologia, mas eles ficam se vangloriando por descobertas do nosso comportamento que eles fazem. Sendo que, assim como Deus é o médico dos médicos, Ele é o nosso verdadeiro, nosso maior psicólogo. Como é interessante a palavra do Senhor. Que coisa linda. Glória a Deus. É verdade. Então, e Deus sabe que faz parte do processo de cura, de libertação, você desabafar, falar daquilo que te machuca, daquilo que te amaldiçoou, daquilo que te feriu. Falar do seu pecado. Então é por isso que vamos pegar aqui como exemplo. O marido, se ele pecou no passado, se ele quer ter o homem, se ele pecou no passado, se ele quer ter um casamento abençoado, um casamento livre de toda maldição, de toda doença, por mais que o pecado dele não tenha a ver com o casamento, com a vida que ele vive hoje, ele tem que chegar e falar, olha, meu passado está... eu fiz isso, eu causei isso, eu me arrependo. Eu converso contigo hoje para que o nosso casamento seja livre de toda maldição, de tudo aquilo que o diabo possa usar contra nós. Porque o diabo vai usar, né? Então, a esposa, a mulher fez algo no passado que tem vergonha e quer ser curada, quer ser liberta. Chegue diante do marido e fala, olha, não tem nada a ver com você, mas não pequei contra você, mas isso pode trazer maldição para o nosso casamento, porque eu carrego comigo a maldição, a ferida, a dor que me causou o pecado que eu cometi no passado. Pessoas feridas, pessoas machucadas, se unindo sem o devido tratamento dessas feridas, causa maldição no casamento, na família. Então é por isso que é necessário a confissão, dar nome aos pecados, falar dos pecados e orar para que haja libertação e cura. Só orar dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, não é o suficiente. Tem que haver, você deve dar nome aos pecados. Então, eu convido você neste momento, essa é uma mensagem difícil, uma mensagem dura, mas é uma mensagem libertadora. Nós, infelizmente, o número de pessoas assistindo no YouTube diminuiu bastante, mas o importante é que vocês que estão aqui sejam libertos, sejam sarados, sejam curados. O importante é que vocês que estão ouvindo pela rádio e não desistiram de ouvir essa mensagem difícil de ouvir, sejam curados, sejam sarados. Vocês que ouviram, estão ouvindo até agora, escolheram a bênção. Escolheram ser libertos da maldição. Amém. Glória a Deus. Escolheram ser livres de todo o pecado, de toda culpa. Muitos não querem, mas glórias a Deus por vocês que querem. Glória a Deus. Então, eu pergunto a você, por mais que você tenha dito, eu já falei sobre tudo, com meu marido, com Deus, com a minha esposa, mas entre aí, agora nós estamos numa atmosfera de bênçãos dos céus.
Nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo. E com a ajuda dessa unção, com a ajuda do Espírito Santo, eu convido você a puxar, puxar em sua memória. Aliás, deixa eu te interromper. Porque essa atmosfera da qual você falou é uma atmosfera de revelação. Deus está revelando tudo que estava oculto, e não é para envergonhar. Ele revela a nós mesmos para que nós possamos fazer alguma coisa. Desligar, fechar a brecha no mundo espiritual. Sabe, o ser humano, ele tem um mecanismo de defesa. Então, às vezes, eu fiz algo, você pode ter feito algo que te envergonhou tanto, ou... Tem duas hipóteses. Ou que você, no passado, não achava que fosse pecado, não sabia que poderia ser pecado, e agora você, pela libertação, pela transformação da palavra, aprende que era pecado sim aquilo que você fazia, em qualquer área da vida, e aí Deus mostra para que a brecha seja fechada. Ou então... você sabia que era pecado, mas se envergonhou tanto que o mecanismo de defesa do ser humano, muitas vezes, para não sofrer, é esquecer. É guardar lá no fundo da consciência. E o Senhor está tirando do fundo da nossa consciência coisas que a gente fazia, maldições que nós trazíamos para a nossa própria vida, e já havíamos esquecido. Porque, queridos... Deus é bom. Deus é bom demais. A gente às vezes esquece, não quer mais tocar no assunto, deixa lá guardado as 7 chaves. Às vezes nem esquece, mas é isso, deixa guardado as 7 chaves porque dói, envergonha, machuca. Trazer à tona determinado assunto. E é disso que o diabo está se aproveitando para acabar com a sua vida. E você pensa, poxa, mas eu sou uma esposa boa, eu sou um esposo bom, eu não traio, eu faço isso direitinho, faço tudo direitinho, eu tô com a vida no altar, eu procuro ir na igreja. E por que tem meu casamento parece que não anda, a minha vida num determinado momento parece que não anda, mas Deus fala, pelo menos ao meu coração, mais sobre casamento. Então, queridos, em nome de Jesus, deixe que o Senhor revele para você. Essa mensagem não é mesmo, nem de longe, caiu o negócio aqui, uma mensagem confortável de ouvir. Não é confortável. Quando a palavra do Senhor nos confronta, a gente fica encolhido, sabe? Quando o filhinho se encolhe lá no canto. Hoje, Isadora aprontou de manhã, antes de sairmos de casa. E o Henrique brigou com ela, colocou ela sentada no sofá e brigou com ela. E ela ali reclamando, mostrando que não estava confortável. Assim estamos nós agora. Desconfortáveis, mas desconfortáveis por um bom motivo. Desconfortáveis porque o Senhor nos confrontou com a sua palavra. E esse desconforto vai acabar assim que você deixar o Senhor completar a obra nessa manhã. Sabe por quê? Nós aprendemos nessa manhã que maldição não é como a gente achava, aquela praga que alguém roga, aquela macumba que alguém faz. Se você está com a vida no altar, se você faz o que o Senhor te ensina, aquele que está fazendo uma macumba para você, para sua família, para quem quer que seja, está só perdendo tempo e dinheiro, sabia? Porque essas coisas não são de graça. Você vê, o diabo é tão sujo que até para fazer o mal você tem que pagar. Não são de graça. Maldição, queridos, nós aprendemos que são as nossas más ações, a nossa má conduta. Então, às vezes, a gente está amaldiçoando, uma esposa amaldiçoando o marido, vice-versa, pais amaldiçoando filhos. É como o pastor Henrique falou, são exemplos que às vezes a gente fala, nossa, mas é bobo isso, né? Se eu não honro com a minha palavra, eu estou fazendo com que meus filhos no futuro sejam pessoas que não têm palavra.
Se eu não cuido do dinheiro, se eu não honro meus compromissos financeiros, não aprendo a usar dinheiro, meus filhos vão ser amaldiçoados no futuro, porque eles não vão saber usar dinheiro, não vão saber ser organizados na própria vida, não vão ter projetos. Se dentro da minha casa, eu com meu esposo, você com seu esposo, se vocês não têm meta, não têm uma organização de vida, seus filhos vão ser assim também, totalmente desorganizados, andando em círculos. Não vão saber cuidar das bênçãos que o Senhor vai dar. Se eu não consigo ser uma boa esposa, desempenhar os meus papéis, né? Porque são vários, a gente tem que fazer em várias áreas. Mas resumindo, o meu papel de esposa, minha filha vai aprender o quê? Ela não vai ser uma boa esposa, como o pastor Henrique já falou. Deus já falou através do pastor Henrique. Aleluia. Então nós estamos aprendendo hoje o verdadeiro conceito de maldição. Tem gente que vive amedrontado, que vive agoniado, porque eu sei que eu achei um despacho aqui na esquina da minha casa. Ai, meu Deus, eu acho que fulano de tal fez macumba. Eu acho que fulano tem olho gordo. Olha, fulano está lançando inveja sobre a minha vida. Aquele irmão me olha de um jeito, aquela lá me olha de um jeito, e o vizinho que é ímpio me olha de um jeito, misericórdia. Para de viver agarrado nesses medos. Nesses medos que o diabo também potencializa. Quando, na verdade, nós estamos aprendendo isso. Que coisa linda essa mensagem, libertadora. Na verdade, a maldição vem de nós mesmos, das nossas más ações, da nossa desobediência. Meu Deus, aleluia. Louvado é verdade. E Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, diz o seguinte: glória a Deus. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Meu Deus. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aleluia. Então, Deus está agora revelando à sua mente o que você fez no passado. Dê nome a este pecado. O que muitas das vezes muitas pessoas falaram está acontecendo isso. Está acontecendo isso, está fazendo isso. E você negava até hoje, né? Sempre negou e nega até hoje. A partir de agora, Deus está revelando em sua mente, trazendo à sua mente, para que você confesse, para que você dê nome ao seu pecado, para que você converse, né? Seja com o marido, seja com o pastor, e diante de Deus hoje, você vai ser liberto. Deus te libertará da maldição que este pecado trouxe sobre a sua vida. Olha só, porque o pecado, ele traz maldição e sempre trouxe, desde o primeiro pecado, desde a queda de Adão e Eva. Gênesis 3, do 17 ao 19, a gente vê a primeira maldição sendo lançada sobre o ser humano por causa do pecado. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto que eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você terá alimento, até volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. A primeira maldição lançada sobre o ser humano por causa do pecado.
E ele vem através das gerações, a maldição vem através das gerações. Se você peca como marido, como esposa, isso virá sobre seus filhos, como a gente vem falando. Na própria família, os filhos herdam problemas por causa da maldição do pecado. E aí, por fim, como ser livre de tudo isso? Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11, versículos 10 e 11 diz: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. Se antes tinha uma lei que determinava a maldição que a maldição atingiria até a 4ª geração de uma pessoa, nós sabemos que pela graça, pela fé em Jesus Cristo, podemos ser livres de todo mal. Não estamos mais debaixo da lei, e se você quiser, você pode ser livre, liberto de toda a maldição e ser coberto pela graça, pelo perdão de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: o pecado não é mais o seu senhor, não seja mais escravo do pecado. Diga ao seu pecado: eu não sou mais o seu escravo, você não é mais o meu senhor. Quando é que você diz isso ao pecado? Quando você dá nome a ele, quando você confessa o seu pecado, quando você renuncia a guardá-lo aí no fundo da sua mente, no seu inconsciente, né? Quando você decide, quando você tira lá do fundo, é como se você estivesse tirando as coisas de dentro de uma gaveta. E após tirar tudo de dentro da gaveta, tirar todo o pó que está lá no fundo. É como se você tirasse o sofá da sala, de onde ele está, e limpar debaixo dele. Porque tem gente que faz só uma limpeza superficial, não tira o sofá do lugar, não tira o tapete para limpar debaixo dele. Jesus está lhe convidando para fazer isso hoje. Tira o sofá do lugar, tira toda a sujeira que está lá debaixo. Dê nome à sujeira, dê nome ao pecado, fale sobre ele, confesse e diga ao seu pecado: você não é mais o meu Senhor, porque eu estou me libertando de você. Eu estou me libertando de você, sujeira. Eu estou tirando você do meu coração, da minha mente, sujeira. Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. A graça é dom gratuito de Deus. Já falamos aqui, Romanos 6, 23. E olha, você pode não estar aí agora com a pessoa que deveria conversar. Muitas pessoas falam que nós devemos confessar, falar dos nossos pecados com um amigo, com o melhor amigo, com o pastor. Hoje, o seu melhor amigo pode ser seu marido, sua esposa. Nós vamos orar agora, porque você pode não poder, você não tem a oportunidade agora de falar com ele, com ela, mas após essa oração, você vai conversar, você vai confessar, você vai falar, porque nós vamos desligar aqui na terra toda a maldição. E vamos ligar aqui na terra toda a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Mateus 16, versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu.
E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Vamos ligar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. E vamos desligar toda maldição causada, lançada sobre você, sobre a sua casa, por causa do pecado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que coisa tremenda. Que mensagem profunda. Aleluia. Quando nós oramos pedindo perdão, Senhor, perdoa meus pecados, é só por desencargo de consciência. É só para dizer que pediu perdão. Quando a gente dá nome ao pecado, há um confrontamento. Porque toda dor, toda vergonha vem à tona para nos fazer refletirmos e decidirmos não pecar mais. É por isso que o Senhor nos orientou nessa mensagem a darmos nome aos pecados. Porque às vezes a gente, para sermos moldados, o ouro para virar ouro de verdade, para deixar de ser só aquela pepita bruta, o metal bruto ali, ele tem que ser moldado, ele tem que ser refinado no fogo. Assim somos nós. Precisamos, e nós vamos orar em nome de Jesus, porque Deus está liberando, aleluia, bênção sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai querido, Deus poderoso, Deus lindo, Deus tremendo, um grande amor das nossas vidas. Obrigada, meu Pai. Que coisa tremenda o Senhor fez conosco nessa mensagem, Pai. Que mensagem libertadora, que mensagem, meu Deus, profunda, que nos revelou, Senhor, por que muitas vezes em determinadas áreas a nossa vida não vai para frente, a nossa vida não anda. Senhor, o teu povo quebrantado, transformado, porque a tua palavra não volta vazia. O teu povo, Senhor, quebrantado nesta hora, se derrama na tua presença para pedir perdão. Senhor, eu sei o que eu faço e o que eu fiz de errado. Eu sei, Senhor, o que eu devo fazer e não faço. Então, Senhor, diante de ti, eu coloco as minhas fraquezas, a minha má conduta em áreas da minha vida. Enquanto isso, os meus irmãos vão falando também. Senhor, momentos que muitas vezes nós invejamos alguém. Momentos, Pai, que muitas vezes nós como esposas fomos mais egoístas, porque a mulher, isso não é muito falado, mas a mulher tem uma grande tendência a ser egoísta. Nós temos sido levadas, já de gerações passadas, a achar que o homem tem que fazer tudo, porque o homem é 10 vezes mais forte que nós. Isso é comprovado cientificamente. Então eu exijo, eu brigo, eu grito, porque ele me tirou da casa dos meus pais, então ele tem que fazer, e nada do que ele faça é suficiente. Quantas mulheres que têm se portado assim, tudo que ele faz é pouco. Senhor, quantos homens, Pai querido, que têm se portado assim também, vendo sua esposa como uma empregada, não valorizando o serviço. Isso também é pecado, traz amargura, traz tristeza. Meu Deus, me perdoa, Senhor, a todos nós, todas as vezes, Pai, que com falta de ações e também com ações erradas, nós entristecemos, magoamos o nosso próximo. Criamos no coração do nosso próximo, seja marido, filho, família, amigo, quem quer que seja, raiz de amargura. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que mentimos, que fomos orgulhosos, que desejamos, Senhor, o que é do outro, cobiçamos, invejamos. Às vezes a gente fala, eu não invejo, eu sou uma pessoa livre de inveja, mas se por um minuto você olhou para a vida do outro desejando aquela vida, você está pecando. Meu Deus, vá no profundo da nossa alma. Tira de nós desligamos agora no mundo espiritual o poder de cada pecado. Daquilo que a gente acha simples, coisas que a gente nem imaginava que fossem pecado. Nós renunciamos agora. Nós renunciamos, Senhor,
todo vício do pecado, coisas que a gente faz escondido, que muitas vezes o fulano não sabe, eu faço escondido porque é gostoso, porque me faz bem, mas em nome de Jesus a gente renuncia agora. Deus, toda maldição, Senhor, nós aprendemos de forma profunda, gloriosa, o verdadeiro sentido de maldição. Pai, todas as maldições que nós mesmos causamos para nossa família, quebramos agora nesse momento de oração, em nome de Jesus. Senhor, até mesmo essa maldição do estresse, da ansiedade. Quantas pessoas falam, isso é uma doença. Mas nós podemos escolher confiar em Ti. Nós podemos escolher seguir em frente, seguir a nossa vida com os Teus frutos. E às vezes, meu Deus, a gente só vai para o caminho errado, para dizer que é normal, para justificar as nossas más escolhas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós decretamos através desta mesma oração, Pai, vitória, libertação sobre a vida da nossa família, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, seja conosco, nos ajudando a sermos fiéis, fazendo, Senhor, aquilo que devemos, em nome de Jesus, e não fazendo mais de maneira nenhuma, Senhor, aquilo, Pai querido, que não podemos fazer, aquilo que nos tira da Tua presença, que dá lugar para o diabo, aquilo, Senhor, que nos faz morrermos, esfriarmos espiritualmente, porque o diabo não tenta de uma maneira só, ele tenta de várias ao mesmo tempo. Com a sua inteligência maligna, ele atua em todas as frentes. E toda essa atuação de Satanás, nós repreendemos agora, cancelamos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor sem tamanho. Porque, meu Deus, uma palavra dessa, que nos deixa de cabeça baixa, que nos deixa, Senhor, nos confronta, é uma palavra para a libertação. É uma palavra para a transformação das nossas vidas. Esse confronto também demonstra o Teu amor. Obrigada. Obrigada pelos casamentos que serão restaurados. E também, Senhor, nós vamos pedir a Ti coragem. Coragem. Porque o diabo vai fazer com que muitos desistam e achem que essa mensagem foi um exagero. Mas em nome de Jesus, nós decretamos, Pai, ação, coragem, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, porque a partir de hoje, grandes coisas vão começar a acontecer. Grandes coisas estão sendo ligadas agora. É bênção, é vitória, é libertação, é transformação em todas as áreas. Em nome de Jesus. Assim, Senhor, Deus de poder e maravilha. Oh, aleluia. Deus da exortação, aleluia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, agora você tem a autoridade, dos céus para renunciar toda maldição por causa do seu mau comportamento, de sua má conduta, por causa do pecado do passado. E como foi combinado diante de Deus, aquilo que o Senhor trouxe à tona, aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor revelou que estava oculto,